Olá, boa tarde. O Senado agora está no ar. Senadores se emocionaram hoje ao falar da luta de Nelson Mandela contra a segregação racial na África do Sul. A morte de Mandela foi o assunto principal do plenário. Os senadores fizeram 1 minuto de silêncio por Mandela. A imagem do ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz em 93 dominou a sessão de hoje. O senador Paulo Paim destacou a luta de Mandela contra o apartheid. Lembramos a luta de Nelson Mandela toda vez que olharmos do Brasil o Estatuto da Igualdade Racial. Enquanto o meu povo não receber a liberdade, eu fico aqui preso nessas 4 paredes pequenas e só saio para as ruas para lutar pela liberdade. Não tem acordo. A liberdade não se negocia. E ali eu me lembrei daquela frase que diz que um pássaro preso numa gaiola, o seu canto bonito, ele transfere a quem ouve aquele canto do que adiantam as minhas asas se eu não tenho céu para voar? O senador Assir Gurgax lembrou os tempos difíceis que Mandela passou na prisão. Ele tinha autorização de receber uma visita por ano. E essa visita durava 30 minutos. Durante 27 anos, aproximadamente 27 visitas, se foi seguido à risca o que era a lei da época. Preso durante 27 anos por lutar contra esse regime segregacionista e é libertado em 1990. E o mais importante, senhor presidente, é libertado sem nenhuma mágoa no coração. Já o senador José Sarney ressaltou a figura de Mandela como símbolo para a humanidade. E os símbolos são eternos. Eles não se destroem. Até a pedra muitas vezes pode ser destruída, mas um símbolo, jamais ele pode ser destruído. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas promove durante todo o dia de hoje um colóquio internacional para discutir avanços e retrocessos da Conferência do Clima de Varsóvia, realizada no final de novembro, na capital da Polônia. A partir de 2020 deve entrar em vigor um novo protocolo para a redução das emissões de gases do efeito estufa. A expectativa era de que, durante a Conferência de Varsóvia, fossem dados os primeiros passos para esse acordo, que tem como objetivo diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Mas os rumos do debate frustraram quem esperava grandes avanços. A demissão do ministro do Meio Ambiente da Polônia durante a Conferência de Varsóvia e a realização simultânea de um evento dedicado ao uso do carvão mineral provocaram desconforto. Representantes de organizações não governamentais promoveram uma retirada em massa dos debates. No final, prevaleceu a avaliação de que as delegações saíram da Polônia com menos propostas do que chegaram. Presente na abertura do colóquio, o representante do Ministério das Relações Exteriores preferiu minimizar as críticas aos resultados da Conferência de Varsóvia. Foi o que de fato nós esperávamos em termos da preparação para o novo acordo. Apesar de vários países tentarem desconstruir os elementos e conceitos basilares da Convenção e apesar de países tentarem reverter essa ordem. Mais contundente, a ministra do Meio Ambiente disse que saiu frustrada da conferência. Quando você tem países que têm obrigações de reduzir emissões e que sequer cumpriram Kyoto, né, e países diminuindo ou tendo retrocesso nas suas ambições, isso coloca pelo menos uma vírgula ou um ponto e vírgula no processo de busca de avanços. Houve uma organização forte, uma tentativa forte de que não se negociasse absolutamente nada durante a conferência. Entretanto, um dos itens, que é o RED, que vem sendo debatido há mais de uma década no âmbito da Convenção de Mudanças Climáticas, as regras para o início do funcionamento desse programa, que é uma mudança de marco nas mudanças climáticas, não é uma mudança importante, porque passa a reconhecer a floresta em pé. Até então havia muito incentivo para a recuperação de florestas degradadas, agora não é um reconhecimento das florestas em pé. Eu creio que isso já pode
já com essa aprovação a gente já pode dizer que houve um avanço, sim. Um projeto já aprovado pelo Senado e agora em análise na Câmara dos Deputados quer regulamentar a coleta de assinaturas eletrônicas na apresentação de propostas de iniciativa popular. O objetivo é garantir maior participação da sociedade nas decisões do Legislativo. Está na Constituição. Para apresentar um projeto de iniciativa popular ao Congresso, é preciso obter o apoio de 1% dos eleitores, distribuídos por pelo menos 5 estados. São cerca de 1.300.000 assinaturas manuais. A exigência dificulta a participação popular, de acordo com o diretor do DIAP, departamento que assessora mais de 900 sindicatos. Nós temos pelo menos 4 leis, são tidas como de iniciativa popular, mas que em face da dificuldade de conferência, algum parlamentar teve que subscrever. E aí perde um pouco aquele charme especial de ter o apoio de toda a população. Recolher essas assinaturas pode ficar mais fácil. Um projeto aprovado pelo Senado e em análise na Câmara dos Deputados permite a coleta de assinaturas eletrônicas na apresentação de propostas de iniciativa popular. Ele democratiza ainda mais a decisão popular, quando você abre essa possibilidade, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, da internet, da mídia. Nós temos que ser transparentes e acabar com essa burocracia de ter que ter milhares e milhares de assinaturas. Pelo sistema eletrônico, todo mundo pode fazer o seu encaminhamento, enfim, encaminhar a sua assinatura. Tem um sistema que vai dizer sim ou não, terminou, bateu a tecla, está apresentada a proposta. O movimento de combate à corrupção eleitoral busca apoio para um projeto de reforma política por iniciativa popular. A coleta de assinaturas também está sendo feita pela internet, mesmo que ainda não tenha validade. No projeto que a gente tem de iniciativa popular de lei, nós já utilizamos. Ainda não tem validade perante ao Congresso Nacional, mas com uma lei dessa, todas essas assinaturas serão validadas e a gente vai ter caminhado bastante com o projeto da reforma política. Além de facilitar a coleta, Jovita explica que a assinatura eletrônica resolve outro problema, a conferência dos eleitores. A partir do momento que a pessoa coloca o nome, a data de nascimento, o número do título, o nosso programa vai no site do TSE e verifica a veracidade daquelas informações e tem um certificado digital. O senador Mozarildo Cavalcante teme fraudes na coleta eletrônica. Nós temos que ter certeza de que as assinaturas não são comandadas por um grupo de hackers, por exemplo, e venham, portanto, assinaturas que não sejam verdadeiras. Conferir essa assinatura através de ver o IP e outros mecanismos de conferência é uma coisa complexa. Agora, entendo que pode-se fazer uma experiência para ver se realmente funciona. Eu acho que o Congresso pode requisitar do TSE a base de dados do eleitorado nacional e fazer essa conferência ou na totalidade ou por amostragem. Então, um simples programa de computador permite acelerar enormemente essa conferência e, portanto, permitir que essa proposição tramite em nome da sociedade e não em nome de um parlamentar isoladamente. A sessão do Congresso para a votação do Orçamento Geral da União de 2014 será no dia 17. Antes, no dia 10, o Congresso se reúne para analisar vetos presidenciais. O Brasil é o 4º país do mundo em número de presos. Criar um sistema eletrônico de controle das vagas e das penas. Proibir a prisão em delegacias. Melhorar o tratamento aos detentos. São algumas das medidas do anteprojeto de lei para a reforma da Lei de Execução Penal, entregue ontem ao presidente do Senado. A Comissão Especial de Juristas, proposta pelo senador José Sarney, trabalhou desde abril para atualizar a Lei de Execução Penal, que é de 1984. O ministro do STJ, Sidney Benetti, entregou o anteprojeto com 200 dispositivos ao presidente do Senado, Renan Calheiros, nesta solenidade. As mudanças são para reduzir a superlotação dos presídios, humanizar o tratamento aos detentos e combater a impunidade. Hoje o Brasil tem 540 mil presos,
Mais da metade são provisórios. O anteprojeto aposta na informatização para controlar as vagas e o tempo das penas e reduz a burocracia. Acaba, por exemplo, com a exigência do alvará de soltura. Quando der aquele prazo do cumprimento da pena, anotado já no sistema informatizado dos presídios, deve a pessoa ser posta em liberdade. Caso excedido o número previsto de vagas nos estabelecimentos prisionais, não deve ser aceito mais nenhum preso. Também estabelecemos medidas para que, quando há excesso de lotação carcerária, se realizem mutirões carcerários. Os órgãos de execução penal foram repensados para poder fazer o controle eletrônico com a criação de centrais informatizadas. E os municípios vão passar a ter um papel para ajudar na recuperação dos presos. Com a obrigação de ter centrais de alternativas penais e patronatos. O que é isso? É o encaminhamento daquelas pessoas que estão em liberdade ou em regime aberto, enfim, cometeram pequenas infrações e precisam ser encaminhadas para escolarização, trabalho, qualificação, tratamento de saúde. Esse encaminhamento, como as pessoas estão livres no meio social, isso tem que ser feito pelo município. O anteprojeto proíbe o encarceramento em delegacias e dá um prazo de 4 anos para a adaptação. O presidente do Senado, Renan Calheiros, destacou os pontos importantes da proposta que atacam um tema complexo e delicado. O documento vai tramitar no Senado como projeto de lei. O sistema prisional, para funcionar bem, deve ser transparente e equilibrado nas suas ações, proporcionando condições efetivas para que a pena cumpra seu papel de punição, repreensão, prevenção e, fundamentalmente, de reintegração social. O Senado agora fica por aqui. Veja agora, ao vivo, a reunião da Comissão de Agricultura para discutir a situação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Para você, uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.